Podemos começar, Neomar. Olá a todos, bem-vindas, bem-vindos. É sempre uma alegria muito grande podermos estar juntos nesse encontro. E hoje, dia 12 de agosto, é o dia que comemora o meu aniversário. Então, há 72 anos atrás, numa aldeia bem pequenininha ao norte da Espanha, bem central, ali no norte central, eu nasci, eu vim à luz, minha mãe deu à luz, né? Então eu agradeço, inicio agradecendo a Deus, a vida, aos meus pais, meu pai, minha mãe, por essa oportunidade. E essa oportunidade que faz com que hoje estejamos conectados. Então, apesar de tanta dor e tanto sofrimento no mundo, nós estamos aqui vivos, estamos seguros e estamos conectados. É sempre bom dizer isso, lembrando que quando você diz isso, você acalma o seu sistema nervoso central, que é algo tão importante nestes dias, não é? Então, agradecendo a terra que me acolheu, a Espanha, e a terra que me acolheu depois dos 4 anos, porque eu cheguei ao Brasil com 4 anos, então lá se vão 58 anos de Brasil. Eu agradeço também a esta terra abençoada, não só por ter nos acolhido, aos meus pais e a mim, mas por ter proporcionado e oferecido a vida tão plena na medida que foi possível vivê-la. E aí, começando assim, fazendo essas reverências ao meu pai, à minha mãe, e a todos os que vieram antes, né? Meus avós, bisavós, tataravós, a força que vem da Espanha e a força do Brasil, nós vamos dar início hoje, então, né? E o capítulo é o capítulo 5, e é interessante que é o capítulo 5 do livro que nós estamos nos inspirando, que é o Coração de Diamante, e quando falou em sofrimento, eu falei, opa, nós temos um capítulo que fala sobre o bem e o mal sofrer, é assim que é é um pedaço do capítulo. E aí, quando eu fui ver que capítulo é o 5º capítulo, vocês acreditam nisso? Pois é. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, ele fala sobre bem-aventurados os aflitos. E dentro desse capítulo 5º, bem-aventurados os aflitos, nós temos o bem e o mal sofrer. Então, nós nos apoiamos, né, como fazemos em Arautos, então eu também agradeço ao seu Almério, que é o presidente da casa, a todos os voluntários e voluntárias que se conectam às quartas-feiras, neste horário, às 14 horas. Agradeço ao Zé Carlos, que está à frente de cuidar da manutenção, para quando possamos voltar, encontremos as melhores condições para utilizar novamente a casa, e em sintonia com a equipe espiritual de Arautos, Dr. Reinaldo, Maria Angélica, que foram os grandes inspiradores. Aliás, eu vou citá-lo algumas vezes, porque ele tinha algumas falas que, conforme eu fui construindo, estudando, para podermos trocar e compartilhar aqui, eu lembrei muito dele, né? Então, primeira coisa, eu vou fazer uma pergunta, em vez de já sair falando, assim, quando você sente que você está sofrendo, se faz a pergunta, o que te faz sofrer? Então, se pergunta, o que me faz sofrer? Essa é uma ótima pergunta. Lembra que tem a ver com a observação? Se você sente que você sofre, se fala, mas peraí, que te faz, o que me faz sofrer? O que nos faz sofrer coletivamente, né? Por quê? Pode ser que muitas vezes o sofrimento, qual a motivação? Quando você sofre, você vai lá no fundo, né? O que motiva o sofrimento? Para alguns são as expectativas. Eu coloco uma expectativa de que algo vai acontecer e aí não acontece. Aí eu me frustro e aí eu sofro, né? Então, por exemplo, eu criei uma expectativa de um emprego, de um trabalho, criei uma expectativa, o trabalho não aconteceu, o trabalho não veio. Aí eu sofro, porque eu criei uma expectativa. Eu criei uma expectativa no relacionamento, né? Nossa, eu criei uma expectativa que meu filho, minha filha, meu marido, minha mulher, meu pai, minha mãe, eu crio uma expectativa do outro, e aí não acontece, não vem. E aí, frustração e sofrimento. Então, muitas vezes, o sofrimento é motivado por exigências.
das nossas expectativas, porque quando nós criamos expectativas, nós exigimos que a vida, o outro, o mundo nos dê, ou então, às vezes, do superego. Eu falo, como assim? Sofrimento motivado pela exigência do superego? É. Então, se você tem um... Superego é aquela parte da nossa psique que cobra, que nós temos regras internalizadas. Então, por exemplo, se eu tenho uma regra que eu tenho que ser perfeita, pronto. Se eu vejo alguma coisa que não saiu perfeito do meu jeito, eu sofro. Eu sofro, mas eu sofro porque não saiu daquela maneira que, né, perfeita que eu esperava. Ou, muitas vezes eu atendo uma necessidade de alguém e a pessoa nem agradece. Aí pronto, a ingratidão do outro, por quê? Porque eu esperava que o outro me agradecesse. Aí eu sofro. Ou, quando eu rejeito a realidade, eu falo, não, eu não aceito isso dessa forma, vem o sofrimento também. Então, começa a se perguntar, será que o que me faz sofrer é porque eu crio expectativa? É porque eu tenho um superego muito forte? Olha, você está errada, olha o que você fez. Ah, você acha que isso é para você? Ah, você não é boa ou bom o suficiente para isso. Então, são todas aquelas vozes internas que cobram, né, que trazem os desafios, que exigem, que vira tudo um grande esforço. Então, o que te faz sofrer? E aí, olhando por essa ótica, né, do coração de diamante, o sofrimento ele vem e surge quando nós não estamos em contato com a nossa alma, quando nós buscamos qualquer outra coisa que seja diferente de quem nós realmente somos, né? E aí ele fala uma coisa importante, para que você dá valor? Porque se nós dermos valor excessivo para algo ou alguém, e aí não tem como não lembrar do doutor Reinaldo, né? Ele, nas palestras e no rádio, ele vivia dizendo, se você, né, diz que meu filho é tudo para mim, meu pai é tudo para mim, minha mãe é tudo para mim, meu marido é tudo para mim, minha esposa é tudo para mim, meu trabalho é tudo para mim. Opa, ele dizia, você está fadado a sofrer. E agora, olha, tantos anos depois, inclusive do desencarne, do falecimento dele, nós vamos encontrar a mesma coisa. Se eu dou valor excessivo para algo, alguém, pode ser, né, amigos, parentes, trabalho, dinheiro, esporte, um carro, o que for. Qualquer coisa, se eu der valor excessivo, eu vou sofrer, vou ter dor, eu vou me frustrar, eu vou ficar com raiva. Então, olha as consequências de eu colocar valor excessivo fora, né? Porque qualquer coisa que eu colocar acima dessa busca da alma de cada um vai trazer esse sofrimento. Quando nós saímos de nós, né, quando nós procuramos satisfação fora de nós, né, na realidade externa a nós, vai vir, né, segundo ele, vai vir um ferimento. Aí eu lembrei das 5 feridas emocionais, né? Ele afirma, nós vamos nos ferir se nós sairmos de nós e procurarmos satisfação na realidade externa, né? Por quê? Fere o nosso coração, né? Nos fere automaticamente. E aí, na questão de valor e de o que é valor? Quando eu digo assim, para que coisas que são valorosas para você? Você se pergunta que é importante para mim? Porque existem 2 tipos de valores, os valores meios e os valores fins. Quando você se pergunta o que é mais importante, muitos vão dizer família, trabalho, amigos, outros vão dizer é a paz interior. Para mim, o valor maior é a saúde, é a paz, é a harmonia, enfim, o amor. Então, você percebe que são 2 tipos de valores, né? Os valores meios são aqueles que estão fora de nós, é o trabalho, os familiares, né, os amigos estão fora. E os valores fins, aquele que você sente realização, paz, plenitude. Então, quando nós temos, né, sabe, perguntamos o que é mais importante, a resposta que vier é aquilo que você dá valor na sua vida. E uma coisa que qual a motivação, então, que você tem para o autoconhecimento e para conhecer a alma, a sua alma? Qual é a motivação? Por quê? Se nós fizermos, né, essa busca de voltar para o nosso interior, buscar a nossa alma, se nós fizermos isso na esperança de conseguir, né, algo que venha de fora, sabe por que eu vou procurar acessar
a minha alma, né, e viver de acordo com as leis naturais, as leis divinas, já sei, sabe por quê? Porque daí as pessoas vão gostar mais de mim, porque aí as pessoas vão me ver mais como amável, porque daí eu vou ter mais sucesso no trabalho, porque aí eu vou ter mais prosperidade financeira. Então, se a gente faz na esperança de conseguir que venham coisas de fora, de novo, o que eu vou conseguir é, às vezes, por muito pouco tempo, vem uma satisfação muito rápida, e aí lá vem de novo a insatisfação ou até o sofrimento, né? Então, se eu tenho a crença, não, se eu desenvolver a minha alma, eu vou ter uma vantagem externa, automaticamente vem o sofrimento, segundo, né, o Almas, que é o que nos inspira a estar falando. Por que que vem o sofrimento? Porque vem da falta, né? É uma postura que vem, que está me faltando algo. E aí, é uma postura que traz a dor. E aí, por que que a live de hoje chama A Dor é Inevitável e o Sofrimento Não? Porque muitas vezes a dor, ela vem, né? Por exemplo, uma dor física, né? Você tem um diagnóstico, e opa, você toma aquele, vem uma dor. Muitas vezes o falecimento de alguém te traz uma dor, né? A perda de um trabalho te traz dor. Então, a dor muitas vezes é inevitável. Nós estamos tratando aqui do sofrimento. Como é que você pode transformar esse sofrimento o mais rápido possível em aprendizado, né? Porque quando nós buscamos a conexão com a alma, né, e a espiritualidade, porque é para onde nós vamos? O que que os espíritos nos dizem? Que esse período na Terra é um período de passagem, que a nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual, né? Que a nossa natureza é a natureza espiritual. E quanto tempo nós dedicamos para olhar, para fazer conexão, para entrar em contato com a nossa alma, que é espiritual, e com esse campo da espiritualidade, né? Então, imagina, se buscar a conexão com a nossa alma e com as leis espirituais e com a espiritualidade fosse um dos principais cuidados das nossas vidas. O mais viria por acréscimo. Olha só, é o que ele diz. O mais viria por acréscimo, seria uma consequência, quer dizer, eu estou a serviço da alma e a serviço da espiritualidade, dos valores espirituais. E aí, o que vem, vem por acréscimo, né? O que vem, o que fazemos daí na nossa vida, vem para realçar, vem para apoiar a nossa alma e também o nosso planejamento reencarnatório. É só lembrar do livro Missionários da Luz, né? Onde fala do planejamento reencarnatório. O quanto nós estamos em conexão, em sintonia com esse planejamento reencarnatório que nós fizemos junto com os amigos espirituais que nos assessoraram, né? Então, observa, né, se você tem essa falsa crença. Se eu deixo para lá as satisfações, né, da personalidade e da sociedade, será que eu vou ter mais alegria? Ou não, não. Eu preciso satisfazer a personalidade, eu preciso satisfazer as exigências sociais. Pronto. Qual é a tua crença? Você acredita em qual? Já já nós vamos ver que a maioria de nós foi condicionado a atender às necessidades, né, das outras pessoas, começando por pai e mãe, e da própria sociedade, exigindo muitas vezes, né, falamos já antes da propaganda, nos induzindo, enfim. Então, se quando nós vivemos dessa maneira mais conectados com a nossa alma, nós teremos mais satisfação, mais alegria, né? Que esses valores eles são superiores a qualquer coisa que a personalidade aqui e as exigências externas possam nos proporcionar, né? E como é que nós queremos. Já observou assim, existem vários tratados, até livros, eu estava vendo lá, né? Como conseguir a felicidade, como atingir. Então, parece que o ser humano busca sentir essa felicidade, nós queremos sentir essa felicidade, só que como é que é o caminho? Nós acabamos, né, perseguindo ou querendo essas satisfações, né, que não trazem essa verdadeira felicidade, essa verdadeira satisfação. Legal? Então, se nós quisermos ser realmente satisfeitos, plenos, felizes, que tal começarmos a dar mais valor, dar mais importância para a nossa alma, para os nossos valores espirituais, não é? Então, se a gente continuar dizendo, não tem como não lembrar do Dr. Reinaldo de novo, se eu continuar dizendo, meu marido é tudo para mim,
Meus filhos são tudo para mim, meu trabalho é tudo para mim, ou qualquer coisa é tudo para mim, eu vou fazer qualquer coisa para não perder, concorda? Se eu coloco um valor grande em algo fora de mim, eu vou fazer de tudo para não perder. E pior que isso, eu vou desenvolver um medo da perda, né? O Dr. Rinaldo falava, se você diz isso, né, eu sou feliz quando eu vejo meu filho feliz ou minha filha feliz. Eu estou colocando a minha felicidade em ombros alheios, e aí eu sou fadado a ser infeliz. Era outra frase dele recorrente. Então, conforme eu fui vendo e lendo, né, é bem intensa essas frases que ele colocava, agora baseadas e sedimentadas por essa abordagem, né, que é da psicologia. Então, se eu continuo dizendo que algo ou alguém é tudo para mim, eu vou fazer qualquer coisa para não perder. E aí nós colocamos a nossa alma em segundo plano. E segundo essa teoria, por isso que nós sofremos, porque nós colocamos a nossa alma em segundo plano. Ela é menos importante, né? Essa busca pela nossa essência, é menos importante que qualquer outra coisa. Quando nós nos afastamos de nós mesmos, o nosso coração se fecha. E quando o nosso coração se fecha, o que aparece? O medo. O que se abre? O medo. O medo de perder, né? O medo de perder uma posição, o medo de perder status, o medo de perder uma pessoa, o medo de perder o carro, os medos, eles vêm à tona. Então, resumo da ópera, né? Nós escolhemos o que nós, né, a partir de agora, com essa consciência, nós vamos escolher o que nós queremos viver. Queremos viver nessa busca que nos aproxima da nossa alma e dos valores mais espirituais, né? Qual que é? Que aí é o céu. Ou nós vamos escolher ficar longe, né? Continuar esperando que fora preencha dentro. Porque tem esse princípio, né? Quando eu escolho qualquer coisa acima da minha alma, quando eu coloco a alma em segundo plano, aí eu vou sofrer, porque existe uma lei. Sabe a lei, igual quando a chuva cai? A chuva cai, tem uma lei aí, né? Na atmosférica. É a mesma coisa aqui. É a mesma coisa. O princípio é, coloco coisas acima, né, desse desenvolvimento da alma, porque a nossa alma, estamos aqui todos para quê? Para evoluir, né, dentro dessa lei de evolução. A gente pode até tentar burlar essa lei. A gente pode até ter uma crença tão forte, tão verdadeira, que a gente se convence, né, de que a gente vive para atender o externo. A gente pode até tentar fazer isso, mas se as nossas verdadeiras motivações são essas, a gente vai sofrer. Mas, se a gente se convencer, mudar a crença que a gente está aqui, a gente vive para desenvolver a nossa alma, para nos conectarmos com ela, com o plano espiritual, com os anjos de guarda, com esse campo, faz parte da nossa evolução, aí maravilha, né? Aí não tem como enganar, nem a nossa consciência e nem a nossa alma. Aí eu lembrei nesse pedaço, quando ele fala da consciência, da pergunta, né, do Livro dos Espíritos, onde estão escritas as leis divinas? Onde é que estão escritas as leis universais? Os Espíritos respondem numa frase que é a mais curta. Não, tem outra que é mais que eu vou falar já. Onde é que estão escritas as leis da natureza, as leis universais, as leis divinas? Os Espíritos respondem na consciência. Então, opa, está tudo aqui dentro, está tudo aí dentro de cada um. Olha que bonito. Tá? A outra é quem nós devemos ter como modelo e guia. Resposta, Jesus. Então, ó, com essas duas respostas curtas, diretas e objetivas, tem todo esse embasamento, né, para podermos estar falando desses pontos de como é que nós conseguimos isso. Porque quando nós lemos, é tão verdade, mas como eu faço? E essas nossas conversas são para que trilhemos caminhos. Cada um vai trilhar o seu, mas como tiveram pessoas que já trilharam antes, nós damos dicas de alguns caminhos que você vai poder escolher o seu, né? Por quê? Muitos de nós acreditamos o quê? Se nós vivermos de acordo com essa verdade da nossa alma, nós vamos perder todas as coisas que nós nos apegamos ao longo da nossa vida. E quando eu li isso e estudei isso, falei, olha só, de quem que eu lembrei? Muitos de nós acreditamos que se nós vivermos em sintonia com a nossa alma, né, com os valores espirituais, nós vamos perder as coisas materiais que nós nos apegamos ao longo da nossa vida. E aí eu vou lembrar de quem? De Buda. O que Buda? O ponto central de Buda sobre o sofrimento, ele diz: sofrimento é igual a apego. Quanto mais sofrimento, é sinal que eu estou mais apegada. Médio sofrimento, médio apego. Pouco sofrimento, pouco apego.
Então, ele faz uma correlação direta entre apego e sofrimento. Uma coisa que ele diz aqui, né? Só que nós nos acostumamos tanto a obter as coisas de fora, nós acreditamos que se nós deixarmos de viver dessa forma, nós vamos perder tudo. E é o contrário, é justamente o contrário. Se as nossas atitudes, né, se os nossos pensamentos, as palavras e as atitudes estiverem a serviço da nossa alma e do nosso planejamento reencarnatório, qual é o resultado? Paz, a gente não fala paz de espírito, paz na alma, a paz começa dentro, é isso, é isso. É quando nós nos colocamos a serviço do nosso planejamento reencarnatório, da nossa evolução espiritual, é aí que nós vamos sentir paz, alegria, mas aquela alegria genuína, plenitude, alegria de viver, amor, compaixão, não é? E quando nós vivemos em sintonia com essa parte mais espiritual nossa, aí é possível amar não só a nossa vida, mas aquilo que temos também. Nos amarmos e amarmos o que temos. Por isso, o mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? E tem uma pessoa que eu gosto muito, né? A Fadel, ela fala, mas como é que nós vamos amar, né? A Deus e ao outro se a gente não se ama? Como é que eu vou poder dar amor para o outro se eu não tenho por mim? E como é que eu vou amar? E aí entra o doutor Reinaldo de novo, ele dizia assim, se não amais o que vedes, como é que vocês vão amar o que não vedes? Quer dizer, se eu não amo o que eu vejo, que é a mim mesmo, ao meu semelhante, como é que eu vou amar a Deus? Que ele é invisível nesse sentido da essência. Nós vemos a manifestação, né? Como essa araucária que está aqui perto, a natureza e tudo que vive, na essência vem dessa força divina que dá vida a todos nós, né? Então, quando nós vivemos em sintonia com a alma, você vive em sintonia com a sua alma e eu com a minha, é possível que nós amemos o que temos, além de amar a vida. E se nós amamos, nós cuidamos. Então, é bem importante, né? O amor, ele traz junto o cuidado. E se nós dermos mais valor às coisas externas do que à nossa alma, nós não desfrutaremos das coisas, né? Porque o amor está voltado para fora. Então, é agora de novo. Já fiz uma primeira pergunta, vou fazer a segunda. Né? A primeira era o que te faz sofrer. E observa, não é para fazer nada, não é para ficar respondendo, ah, será que tem certo e errado? Não. Você vai se observando durante a semana o que te faz sofrer. E agora, teu coração, ele está voltado para dentro ou ele está voltado para fora? Porque quando o coração está voltado para fora, né, é quando vem a questão do sofrimento. Quando ele está voltado para dentro, mesmo que a dor venha, você extrai uma nobreza, você extrai o aprendizado daquela situação. E outra, que eu achei super importante num ponto do capítulo, ele fala assim, peraí, também não é para ficar se sentindo culpado, tá? Porque se você começa a alimentar uma culpa do tipo, nossa, eu sofro por qualquer coisa, nossa, como eu sou apegado, porque eu vivo sofrendo, porque eu sofro, porque eu... Parou. Não é para além do sofrimento, você está com chicote agora, se culpando por esse processo de sofrimento. Porque senão, o que vai acontecer como consequência? O coração continua se fechando. É só para você, daqui para frente, começa a se observar. O seu coração, ele olha mais para dentro ou mais para fora? O seu coração está mais voltado para dentro ou ele está mais voltado para fora? Então, o que fazer? Observar. Observar nessa próxima semana o que você faz que te afasta da tua alma. O que nós fazemos que nos afasta da nossa alma? O que você faz que afasta você de você mesmo? Né? O que nos afasta? Porque o que nós podemos observar é que inconscientemente, né, nós acreditamos que algo de externo vai nos completar. Lembra, desde o primeiro dia que a gente veio falando disso? Né? Existe aí uma crença de que, e nós vamos falar a origem, hoje está muito legal porque ele vai no cerne. Né? Onde é que começa? Qual que é o primeiro condicionamento? Por que está instalado em todos nós, em todo ser humano, essa crença de que algo de fora vai completar aqui dentro? Algo ou alguém. Né? Então, a proposta é observar o comportamento, observe o seu comportamento, né? Compreendendo com cuidado sempre com a rigidez,
não é a culpa, não, é só observar, observa seu comportamento, procure se compreender, ter carinho e autocuidado com você, né, porque chega uma hora que você vai sentir que não precisa mais agir desse modo, se afastar da alma, o coração ficar voltado para fora, começa até mentalmente, né, imagina seu coração olhando para dentro. Não tem esses desenhinhos dos coração com os olhinhos e as mãozinhas? Pois é, teu coração com esses olhinhos e as mãozinhas. Que tal você virar ele para dentro, metaforicamente falando, ludicamente falando, né? E a gente não precisa se forçar. Primeiro, só observa, né? Observe e se compreenda, né? Como é que você age? Que momentos que você não se sente em harmonia com a sua alma? Né, porque quanto mais compreensão, mais harmonia. Olha que bonito. Quanto mais compreensão, mais harmonia. Né? Quanto mais harmonia, mais nós vamos encontrar felicidade, amor, plenitude, alegria, satisfação, né? Tanta coisa que nós procuramos. E quando nós sentimos profundamente esse amor, essa satisfação, nós vamos ampliar essa harmonia com a nossa alma. Né? Porque nós costumamos pensar que satisfação, amor, felicidade vem através, de repente, aqueles que são mais ligados no corpo, tem pessoas que costumam pensar, satisfação, felicidade vem através de um corpo ideal, um tipo ideal de trabalho, um tipo ideal de relacionamento, um tipo ideal de casa, um tipo ideal de carro. Só que quando nós estamos em harmonia com a nossa alma e com as leis naturais, as leis universais, as leis divinas, então essa mesma beleza, nobreza, plenitude, alegria, amor vão naturalmente fazer parte da nossa vida, né? Elas vêm como né, uma consequência natural de você ter feito o movimento de buscar, né, de buscar a alma, de buscar os valores espirituais. E quanto mais nós nos aprofundamos, mergulhamos dentro de nós mesmos, colocamos o nosso coração para olhar para dentro, mais penetramos em níveis mais profundos. Mais da verdade interna é revelada, né? Porque nós penetramos níveis universais, espirituais, onde amor e plenitude vão estar sempre presentes. Mesmo que a nossa mente, ela no primeiro momento tenha dificuldade para entender. Tenha paciência com a sua mente também, porque nós temos um outro condicionamento. Desde pequenos, a inteligência é muito importante, vai logo para a escola, você tem que entender tudo. Entender é aqui, compreender é do coração, junto com aqui, não estou tirando. Só que, como nós vamos fazer um mergulho no coração, né, pode ser que a mente fale, peraí, eu não estou entendendo isso, você se conectando com o coração, e eu aqui, né? Como Descartes disse, penso, logo existo, ele colocou a existência como se o pensamento fosse o mais importante. Só que, peraí, eu sinto, logo existo, você sente, logo existe. Né? Nós sentimos, nos conectamos, logo existimos. Então, dá um tempo para a sua mente, deixa ela se acostumar com esse movimento, tá? Que é bem importante, mas segue em frente, continua mergulhando dentro de você, continua se aprofundando, e quanto mais você se aprofunda, aí sim, o trabalho, relacionamentos, amigos, eles vêm para completar, eles vêm para somar, eles não vêm para substituir o vazio, que é o que traz o sofrimento. Né? Quando você está preenchido de você, pleno, aí o que vem é um acréscimo da bondade divina, né? Porque nós, de verdade, não viemos no mundo para sofrer esse sofrimento. Por isso que a dor é inevitável, o sofrimento não. E a dor é inevitável por quê? Dá uma olhada, hoje é meu aniversário. Vai dizer que a minha mãe não sofreu? Não teve dor? Teve dor? Quem é mãe aqui sabe, a dor do parto tem dor. Né? Eu falo sempre, quando nós nascemos, quando nós, pela primeira vez, nós respiramos, o nosso pulmão lá na barriga da nossa mãe, o ar vinha pelo cordão umbilical, estava tudo certo, os nutrientes vinham pelo cordão umbilical, não precisava digerir, não precisava respirar. Quando nós nascemos, né, aqueles que nasceram de parto normal têm a dor do parto. Né? É uma realidade. Quando cada um aqui respirou pela primeira vez, e eu me incluo, dói porque os alvéolos estão fechados no pulmão. E quando nós respiramos pela primeira vez, eles abrem e para abrir dói. Né?
E aí, quando o intestino começa a fazer as dobras do intestino, dói. E quando nós crescemos, né, na adolescência, pelo menos minha mãe falava: "Ai, mãe, tô com dor no osso, tô com dor na perna". É a dor do crescimento, ela dizia. Então essa dor, ela é inevitável, mas o quanto nós vamos sofrer e carregar a lembrança dessa dor, a imagem dessa dor, aí é responsabilidade nossa, de cada um, né. Então, nesse sentido, que a dor é inevitável e o sofrimento não. Então essa crença que alegria, amor, plenitude depende do que os outros nos dão, e aí todo mundo já sabe agora que a consequência é sofrer, porque se o outro não me dá, eu fico com vazio, eu sinto que eu perdi, eu sofro, né? Indo mais fundo, o que que existe? Quando eu faço esse mergulho, 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 existe o quê? A existência e a presença da alma. Olha que lindo, né? Onde é que nesses mergulhos profundos, aonde eu chego? Eu chego na minha existência e na presença da minha alma. Você chega na certeza da sua existência e da presença da sua alma. Então, a importância de se sentir feliz e com valor incondicionalmente. Não coloca, eu só vou ser feliz se, tá? Essa questão de colocar uma condição, que é um condicionamento, e a palavra vem daí, quando eu coloco uma condição. Eu me sinto alegre quando. Não, que tal você começar a dar importância para uns momentos, sabe assim, quando você está lendo, para um pouquinho e fala, nossa, e dá um sorriso para você, sorri, fala, puxa, olha aqui, né, eu estou tirando um tempo para mim. Ou quando você está fazendo um trabalho gostoso, você fala, puxa, olha que alegria esse trabalho me dá. Você pode estar sozinho ou com alguém. Ou quando você está com um animal de estimação, ou quando você está, assim, os tipos de felicidade, vai trazendo, né, e vai registrando inclusive fisicamente, vai sentindo esse bem-estar, essa satisfação, né. Por isso que tem aquela música também, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Quando você acessa profundamente, é esse sentimento que vem. Quando a Michelle me perguntou: "Olha, quarta-feira é seu aniversário, você vai fazer a live?" Assim, eu não tinha dúvida, né, por isso que eu falo, quando você dá valor para uma coisa, você não fica pensando: "Ai, será?" Eu falei: "Lógico que eu vou", né, porque assim, pra eu dou um valor, é tão importante esse momento para mim, né, e o fato de estar compartilhando só aumenta, isso acrescenta, né. Então, vamos colocando a nossa vida a serviço da nossa alma e do nosso planejamento reencarnatório e sentindo a presença dos amigos espirituais. E agora, antes de falar qual é o nosso primeiro condicionamento mais arraigado, aquela crença que está falando desde o primeiro capítulo, né? Que é aquilo, a crença de o que eu preciso vem de fora. Quando dá o vazio que eu vou buscar fora para preencher dentro. Eu vou esperar um pouco, eu vou intercalar com o evangelho, vou deixar vocês assim, ó, na curiosidade, fiz de propósito essa parte. Então, capítulo, como eu também, né, fui para o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus. E é longo, esse capítulo 5, gente, tem muita coisa. O mal é o remédio, mas tem um monte. Mas como estava falando de sofrimento, eu lembrei, falei, opa, ali tem o bem e o mal sofrer. E aí, olha o que os espíritos falam, que esse bem e mal sofrer não se refere ao sofrimento em geral, porque ele diz que todos nós, em algum nível, todos nós sofremos. Esteja num trono, a pessoa esteja num trono ou sobre a palha, todos nós temos na nossa vida, ao longo da vida, dor e sofrimento. Mas aí é que vem. Poucos sofrem bem. Aí você fala, nossa, mas como é que é sofrer bem? E eles são claros. Poucos compreendem as lições desafiadoras que a vida traz. Sabe aquelas lições que elas são mais, né, difíceis, mais empedernidas? E aí é difícil, né? Então, quando ele nos traz essa reflexão, né, o evangelho do sofrimento, como é que eu, né, posso olhar e compreender que vai me fortalecer? E ele dá até aquele exemplo, né, nesse item, ele fala que o bom soldado, o bom comandante, um bom soldado, ele não fica contente se ele não é colocado na linha de frente, né? Ele quer ir para a batalha. E ele diz, mas que batalha, que luta é essa? São os desafios, são os desafios. Né? E todos nós, na nossa vida,
temos esses desafios e eles são proporcionais. Então, o leigo, assim, no passado não se dizia Deus dá o frio conforme o cobertor. E aí, o que tem o evangelho que diz a mesma coisa? Os desafios são proporcionais à força de cada um, à resignação de cada um e à confiança de cada um. Olha que bonito, né? É muito bonito. E aí você vai dizer, mas e aqueles que não sofrem bem? O que é sofrer bem? É bem e mal sofrer. Eles são claros também, né? O mal sofrer é quando eu reclamo. E vocês já pararam para ouvir a palavra reclamar? É clamar de novo. Olha só, quando eu reclamo de algo, eu estou clamando para que venha aquilo de novo. Que é aquela história, lição não aprendida, a lição vai ser repetida. E porque eu estou reclamando. Então, se eu reclamo, é que eu não estou entendendo bem a lição. Tá? Então, vamos compreender essa lição. E aí ele diz, né? Mas de que maneira fazemos isso? Ele diz a prece, as orações. A prece é a sustentação da alma. Olha que lindo, né? Agora, a prece sozinha ela é suficiente? Eles dizem não. A prece sozinha não basta. Eu preciso ter uma fé. Fé qualquer? Lembra? Semana passada, quem não assistiu, semana passada nós falamos sobre fé e compromisso, lembram? Quando eu tenho uma fé, e aqui ele fala, a prece só não basta, ela precisa estar apoiada numa fé viva, que é aquela fé que falamos a semana passada, que traz junto um compromisso, porque quando eu tenho uma fé firme, verdadeira, eu assumo compromissos, né? E quais são os principais compromissos? Com aqueles que você se compromete com a tua própria alma, com desenvolvimento espiritual, né? Que vai ter como consequência todas as benesses materiais, certo? Então, trazemos esse, né, esse alento maravilhoso do capítulo 5. E agora, voltando para o capítulo 5 aqui, né, que eu já deixei muita gente curiosa, mas antes eu queria saber se tem algumas, ou comentário ou perguntas, Michele. Tem bastante mensagem aqui de feliz aniversário, viu, Damar? Depois você vai ler com calma todas, que muita gente mandando umas mensagens lindas aqui. E depois eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da questão do apego, sofrimento, né? Quanto mais a gente sofre, mais apegado nós estamos, né? E É, uma dica aí para a gente trabalhar essa questão do apego. muito bem. Aí já tem toda a visão oriental, né? Então, Buda no Oriente, né? O budismo, quando eu aprendi isso, tanto foi forte que eu, né, levo para a vida. E o apego, ele é não necessariamente a coisas, a pessoa acha assim, eu tenho apego aos meus livros, né? Eu tenho apego a um carro, eu tenho apego. E aí, o apego, se acontece alguma, se você perde, então eu tenho apego ao meu óculos aqui, porque aí eu me apeguei nele, porque tem as causas do apego também, né? Então, quando eu me apego, quer dizer, né, e o apegar já diz, né, ó, a própria palavra, você gruda, você se apega, vibratoriamente você cria um vínculo de apego. Se você perder, ou se alguém te roubar, ou se quebrar, aí vem o sofrimento. Então, se eu tenho muito apego, eu vou sofrer muito, né? Aqui é uma coisa material, então pode ser óculos, carro, casa, tal, mas pode ser pessoas. Então, eu posso me apegar a alguém. E aí, junto com o apego, vem o sentimento de posse, e vem o sentimento de ciúmes, e aí vem o medo da perda. E aí, esse apego, se essa pessoa falece, ou se essa pessoa, pela vida, ela muda de país, ela muda de trabalho, pronto, aí vem aquele sofrimento, aquela dor profunda, né? Eu posso me apegar a uma situação, a um país, né? Tem pessoas que dizem, não, eu não mudo aqui porque eu sou apegada à minha cidade, eu sou apegada, então tem os apegos a lugares, a ideias. Tem pessoas que não se desapegam, se matam. Olha o que são as guerras. As guerras, elas são consequências de apegos a ideologias políticas, a ideologias econômicas, a ideologias sociais, né? De raça, não se acham superiores, é apego. Então, o apego, se você observar, ele está. E aí, qual que é a questão que eu vou entrar agora? Você já, né, já muito bem intuída, você já estava aqui, né,
Porque o apego ele tem o início na infância, lá no início da infância. E aí, como nós somos infantis espiritualmente, crescemos na idade cronologicamente, então, para quem não sabe, hoje completando 62 anos de idade, podemos crescer na idade, mas não na emoção, nós podemos continuar crianças emocionais, crianças espirituais, apegados. Né? Por isso que é tão importante. E, de novo, não é para ficar bravo, tipo assim, ai, nossa, descobri que eu sou apegada, que droga, que porcaria. Não, calma lá, muita calma. É observar, né? Observar os graus de apego, os níveis de apego, e agora é que vem a solução, não só do apego, mas a resposta, né, ao que nós falamos antes de ir para o Evangelho e antes da tua questão, que é muito, muito importante. Então, qual é o nosso primeiro condicionamento? Aquele condicionamento mais arraigado, aquela crença de que eu preciso, e o que eu preciso, ele vem de fora. Né? O que nós precisamos vem de fora, porque esse é um condicionamento que ele é do ser humano. Assim como eu falei, quando nós nascemos, todos nós que nascemos, teve a dor do parto, teve a dor de respirar, teve a dor de barriga para o intestino, né? Então, isso é da humanidade. Vamos lá. Qual é o nosso primeiro condicionamento? O mais arraigado. É só lembrar, a crença de que nós precisamos do que vem de fora. Gente, começou, sabe onde? Nessa existência, porque nós já trazemos de outras, mas nesta começa na gestação. Eu falei do cordão umbilical. Por onde vem o alimento durante a gestação? Enquanto somos feto, pelo cordão umbilical, vem de fora. Por onde vem o oxigênio? Vem de fora. Por onde vem os nutrientes? Pelo cordão umbilical. E quando nós nascemos, continua vindo de fora. Quando nós choramos de fome, primeiro vazio é do estômago. Né? Lembra em lives anteriores, o que eu falava? Ai, todo estômago vazio. É o primeiro vazio. Nasceu, primeiro fome. E aí vem de onde? Seja o peito da mãe, seja a mamadeira, seja a aguinha, seja os primeiros anos, desde que nós nascemos, fetos e bebês. Nós somos dependentes do que vem de fora, do alimento. E lembra dos 4 As, além do alimento? Atenção, apreciação, afeição e aceitação. Mas o que é mais forte é o corpo, é o físico, é a nutrição, é o alimento. O alimento veio de fora. Até você começar a comer sozinho, mesmo assim, alguém precisou fazer e te colocar no prato. Ai, vai o quê? Criança começa a comer sozinha com quanto? Sozinha mesmo. 2 anos? Olha quanto tempo, quantas refeições foram feitas de fora. Você ficou com o estômago vazio? Veio de fora. Você ficou triste e a mamãe te colocou no colo. Você ficou com raiva e alguém, né, te deu ali ou uma reprimenda, se você é maior, ou te acolheu também. Então, essa dependência que todos temos, enraizada, arraigada, profunda, estão nos nossos corpos e nas nossas mentes. E muitos continuamos agindo de acordo com esse condicionamento. Nós nos comportamos como bebês, fetos, querendo que as coisas venham de fora. Quando nós éramos bebês e fetos, nós nem sabíamos que existiam, concorda? Né? Feto e bebê, ele não sabe que ele existe. Então, esse condicionamento está em todas as nossas células. Mas qual é a boa notícia? Podemos perceber, podemos compreender, podemos trazer para a nossa consciência. E agora vem a nossa escolha. O livre-arbítrio. Agora que vem, né? E qual é o nosso desafio? Qual é a nossa escolha? Nós não podemos escolher. Nós vamos continuar a ser bebê, crianças, nós vamos continuar ou nós vamos decidir crescer e nos tornar adultos. E aí, o que fazemos de novo? Mas como é que eu faço isso? Observando a nós mesmos. E observar não é se martirizar, e nem se cobrar, e nem se exigir. Se observar, observa. Quando eu peço para você, observa este óculos, você vai observar. Observar, não é para julgar, criticar, condenar meu óculos, você só observa, tá? Mesma coisa, observa você mesmo, daqui para frente, de hoje em diante. Quando você agir, peraí, eu estou agindo como bebê ou eu estou agindo como adulta?
E não tem nada de errado, né? Se você perceber que hora você está agindo de um jeito, é para tomar consciência. A mudança, ela vem, a transformação, ela vem naturalmente. E também não tem nada de errado você receber coisas que venham de fora, né? Mas nós podemos nos sentir completos no nosso ser, no nosso interior, né? O que acontece? Se nós permanecemos na criança, nós vamos sofrer. Agora, se nós permanecermos no adulto, aí nós vamos ter essa paz interior. Então, quando a Michele falou assim, agora, né, puxa, tem tantas mensagens bonitas de amor, eu recebo, e eu estou recebendo de fora. Então, assim, a atenção, né, que eu recebo, o carinho, as mensagens de amor, né, esse sentimento de gratidão, eu recebo, mas assim, muito, e fico muito feliz. Mas já pensou se eu dependesse desse carinho? Aí se não viesse na quantidade que eu quero, do jeito que eu quero e de quem eu quero, pronto. Já acabou, estragou meu dia, porque não vê, percebe? Agora, se eu estou plena, se eu estou em paz comigo, se eu estou feliz por estar viva, e aí lembrando o doutor Reinaldo de novo, ele dizia, Deus já nos deu tudo, ele deu vida e nos deu consciência. Olha que nós recebemos vida e consciência. Então ele diz, faz algo de bom com essa vida, porque o tempo é o mesmo, né? O tempo que nós vamos dedicar, né, para fazer um estrago ou para fazer algo de bom, o tempo é o tempo. E essas são as escolhas. Então, qual que é a nossa escolha? Vamos usar do nosso livre-arbítrio. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar a querer ser nenê, continuar a reclamar, continuar, ou nós vamos decidir, escolher, crescer, nos desenvolver espiritualmente, principalmente, que é a ótica aqui, né? Desenvolver a nossa alma, né? E de que maneira fazemos isso? Observando, observando o que eu penso, observando o que eu sinto, mas se isso for meio difícil, observa o que você faz, porque aí não tem como, né? Na ação, na atitude, no agir, aí dá para observar, porque é concreto. Quando eu faço algo, é concreto. E aí você observa. Espera aí, esse meu comportamento, ele foi um comportamento infantil, foi de bebê, né? Ou ele foi um comportamento adulto, maduro, não? E, de novo, uma vez que você se preencha de você, aí é maravilhoso a troca, né? Porque aí é uma troca sem cobrança, você não exige que o outro dê, que o outro faça, você não espera. Mas agora vamos ter compaixão, por isso que se trabalha tanto a criança interior. Porque nós, lá atrás, tivemos o primeiro forte condicionamento, porque o que nós recebemos de alimento para nos manter vivos fisicamente, a nossa sobrevivência dependeu, nos primeiros anos, de fora, daqueles que nos cuidaram, né? Então, quando tratamos a nossa criança interior com carinho, já é um passo para mergulhar mais fundo, né? Para mergulhar lá na tua alma. Por isso que aprendemos também que a nossa alma não tem a idade do corpo. Nós podemos ver muitas vezes crianças com uma sabedoria que você fala, não é possível, né? É um espírito, né, maduro, sábio, antigo no corpo de uma criança. E vemos idosos se comportando infantilmente, de uma maneira infantil, né? Reclamando, exigindo, cobrando. Então, agora é hora de cada um olhar para dentro. Lembra o coração? O coração com os olhinhos e com os bracinhos? Né? O seu coração, ele está, né, para fora ou ele está para dentro de você? Nossa grande tarefa aqui, né? Já que somos seres espirituais, vivendo uma experiência física, humana, que tal, né, trazermos a espiritualidade para o nosso dia a dia? Era o que eu tinha para hoje, Michele, e todos e todas que estão em sintonia. Foi o que eu Maravilhoso. preparei. A Patrícia está falando que tocou fundo hoje, que ela está emocionada. Patrícia Silva. Muito bom. Patrícia, sabe que também eu sinto que como é um dia, né? É um dia que tem uma beleza espiritual, né? O dia que a gente nasce. Eu sempre reservei esse dia, né, para ficar
E é nessa sintonia, acho que é um pouco do que eu estou sentindo também, né? Que possamos, agora nesses minutos finais, nos sintonizar. Tem mais alguma ou eu já posso fazer o encerramento? Uma Você pode fazer o interiorização. encerramento, mas depois a gente quer falar uma coisa. Então, para encerrar essa parte, né, do nosso estudo e da nossa prática, vamos lembrando de arautos, agradecendo a equipe espiritual que cuida dessa casa já há tantos anos, né, e que nessa sintonia nós sentimos expandindo a presença dos amigos espirituais, né, nos envolvendo. E se você tem alguma questão física, vai para dentro de você, para esse órgão, para essa parte, sente essa equipe te envolvendo nesse amor, né? Sente também aí onde você está, a sua casa, as mutações, né, vibratórias, porque às vezes, de repente, notícias, filmes, conversas, certos diálogos, pensamentos, que toda essa vibração possa ser transmutada em sua casa, energizada. E aí o seu cuidado é só em manter essa higienização ambiental, atmosférica, vibratória durante a semana, né, nutrindo pensamentos, sentimentos, né, bem elevados, em sintonia com a sua alma, porque se você estiver conectado com a tua alma, essa vibração vai estar naturalmente elevada. E agradecendo então ao Dr. Reinaldo, Maria Angélica, né, que nos inspiraram a continuar esse trabalho físico e agora aqui online pela internet, nós vamos agradecendo aos dois e a todos os que direta e indiretamente contribuem para que a Arautos continue viva e presente aqui materializada na Terra. Muito bem, Michele. Muito bem. Bom, a gente sabe que se nós estivéssemos presencialmente em Arautos hoje, né, iríamos ter bolo. A Hilda até lembrou, né? Poxa, hoje era para ter bolo em Arautos. Como a gente não consegue, a gente quer oferecer para você um presente virtual. E aí a Rosana vai me ajudar hoje. E aí a gente conta também com a participação de todos aqui do Zoom, quem está nos ouvindo também pelo Facebook, para que a gente possa se conectar agora e presentear a Delmar neste dia. Vamos lá, Rô? Vamos lá. E aí a gente vai pedir então para todo mundo, né? A gente vai convidar todo mundo para imaginar mesmo, né? A gente vai fechando os olhos e vai imaginar a flor que a gente mais gosta. Imagina aquela flor bonita, linda, que você mais gosta. Com essa flor, você vai agora, como se estivesse entregando, para que todos nós juntássemos essas flores e formar um grande ramalhete, um ramalhete virtual. E com muito amor, gratidão, carinho, vai chegando até a Delmar esse ramalhete. E que com esse ramalhete ela possa perceber o quanto somos gratos por tantos aprendizados que ela nos traz. Quantas transformações cada um de nós já conseguimos ou estamos trabalhando para conseguir fazer em nossas vidas com tudo que ela nos ensina. O quanto somos evoluídos com tudo que aprendemos com você, Delmar. O quanto nós realmente amamos você. O quanto você nos auxilia a crescer cada vez que escutamos cada uma das suas palavras. Então, para que você receba com esse ramalhete o nosso amor, o nosso carinho, que possa chegar esse ramalhete até seu cardíaco, e que entre pelo seu cardíaco e você pode sentir na sua essência as nossas essências todas juntas com você. Essa essência agora, chegando até você, com todas as nossas essências, você pode ir sentindo nesse carinho, nesse amor, em algum momento que você necessite, você lembre desse carinho e desse amor
e você fique mais renovada, reenergizada, superando qualquer desafio que venha. Recebe esse nosso carinho, nosso amor, que são extremamente verdadeiros. Muito obrigada, Rô, obrigada, coração. Eu gostaria de encerrar. Chega! Dá para comemorar. Você viu que dá para fazer, né, Alda? Ah, eu botei fundo de tela de bexiga, ó. Que delícia. Eu vejo, que eu não te vejo. Espera aí que eu vou ver já. Que delícia. Muito bem. Aí, agora eu vi o fundo de tela. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Obrigada, Regina, Hilda. Olha que legal, quanta gente aqui, delícia, Angelita. Agora, aqui. Dalmara, a gente vai cantar um parabéns agora aqui, todo mundo, né? A gente pode abrir os microfones, eu vou pôr até uma... Deixa eu compartilhar aqui uma musiquinha para ajudar. Vamos lá. Obrigada, Obrigada. Parabéns, Dalmar. Obrigada, Michele. Todas. Aproveita o seu dia. Obrigada, Mi. Obrigada, Ana. Beijo. E todos do Facebook. Parabéns. Beijo. Tchau, menina. Obrigada.